Oi, Selma. Beijinho, boa noite. Boa noite, Milton. LD. Boa noite. Oi, Xi. Tudo bem, Chile? Tânia. Vocês estão vindo bem, gente? Só me fala um oizinho. Simô, saudade. Oi, LD. Boa noite. Nossa, pessoal pontual mesmo, né? Beleza, obrigada. Márcio, Marisa, saudade. Obrigada, Elid. Obrigada, Simão. Paulinha. Bom, gente, bastante gente já entrou. Eu vou começar já com os nossos avisos, tá bom? O pessoal vai entrando vagarosamente aí. Então, vamos lá. Você se lembra quando na nossa entrada lá no Caminho da Luz, do lado esquerdo nós tínhamos uma urna transparente, onde nós colocávamos as nossas notinhas fiscais sem CPF. E essas notinhas, hoje, obviamente que a nossa casa está fechada fisicamente, ela está nos fazendo muita, muita, muita falta para nossas obras sociais. Mas nós estamos aqui para te convidar para ser o nosso representante onde você estiver. Estamos precisando muito da sua colaboração para voltar a arrecadar notas fiscais sem CPF. Por isso, estamos lançando a campanha Minha Urna Faz o Bem. É simples. Você vai aos comerciantes que você frequenta, converse com o síndico do seu prédio, com os seus vizinhos, seus parentes. Seja nosso parceiro nessa nossa campanha. Arrecade e peça aos outros que te ajudem a arrecadar notinhas fiscais sem CPF. Junte-se a nós e você estará nos ajudando a manter o melhor atendimento aos nossos acolhidos. Espalhe essa ideia entre seus amigos com a Minha Urna Faz o Bem. São notinhas por uma boa causa. Qualquer notinha vale. Contamos com você. É muito importante. As notinhas têm validade de 1 mês, né? E aí não adianta nada você juntar um monte de notinhas e de repente elas estarem vencidas, né? Então, a gente vai ter que tá bem, prestando bastante atenção. Então, pedimos que junte as notinhas, mas que não perca o prazo. Quando conseguir juntar uma sacola de notinhas, entregue na rua Managé, 78, de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 14 horas. Mas se conseguir arrecadar 10 ou mais sacolas e as datas estiverem na validade, entre em contato pelo celular corporativo do nosso lar e nós vamos até você para retirar. Nos ajude a superar a marca de 50 mil notinhas digitadas por mês que tivemos antes da pandemia. Contamos com todo esse esforço. Ou seja, contamos com você, contamos com todos nós. Pedimos gentileza entrar em contato pelo celular corporativo do nosso lar para retirada. Se for o caso, pelo telefone 11 99486 4879. 11 99486 4879. E o segundo aviso agradecemos a todos que compareceram no plantão da entrega dos livros no Clube do Livro, que se encerrou no dia 1/9, às 13 horas. Em breve teremos mais novidades. Super bacana isso. Você que é nosso parceiro e sempre colabora conosco com as doações do nosso Mercalar, temos um pedido muito especial. Guarde suas doações para nós. Precisamos readequar o espaço do Mercalar, por isso, momentaneamente, não estamos recebendo doações, mas é por pouco tempo, ok? E o quarto aviso. Divulguemos entre os nossos contatos as nossas lives, que acontecem diariamente.
Nosso compromisso com a caridade é como o tema do nosso encontro, Evangelho Sem Fronteiras. A divulgação do Evangelho de Jesus não pode ficar presa a templos de pedra. Uma palavra de amor pode salvar uma vida. Participe, divulgue. Divulgue, junte-se a nós. Se você é trabalhador ou aluno, participe dos estudos virtuais. Neste momento, mais e mais temos que nos unir em torno do Evangelho de Jesus. Aliás, hoje nós temos estudo, né? A nossa galera aí, do sábado e do domingo, a gente tem estudo. Fique atento, em outubro nossa casa completa 45 anos de fundação e estamos preparando uma linda comemoração. Acompanhe nas nossas redes sociais. Vamos esperar. O sexto aviso, nas nossas redes sociais também estão disponíveis os nossos dados bancários para quem puder fazer doações, sempre lembrando de identificar o depósito para o controle da casa, ok? Então, a gente já foi aos avisos sociais, vamos à nossa música. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E vamos à nossa prece. É assim, vamos lá. Elevemos nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e vamos agradecer a Deus, o nosso Pai da vida, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber
e aplicá-los em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos do nosso dia a dia. Esteja conosco hoje, Jesus, e que essa pleia de amigos espirituais possa estar nos intuindo para que possamos estar nos fazendo o Evangelho dessa noite. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá. A gente vai estar falando hoje sobre o tema é nem um servo pode servir a dois senhores. E esse tema, ele está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós, estudiosos da doutrina espírita, sabemos que Mamon representa-se uma riqueza meio que em desequilíbrio, né? Uma riqueza onde os antigos assírios adoravam um ídolo de prata, de ouro, representavam por muitas paixões, enfim, uma adoração exacerbada. E aí a gente sabe que, obviamente, que nós, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós juntamos uma pleiade de amigos espirituais para poder nos auxiliar a fazer aquele nosso planejamento. E nós sabemos que hoje, nós que estamos com uma riqueza, ou outros com uma pobreza, ambos são provas muito, muito difíceis, escolhidas por nós mesmos. Porque quando nós fazemos o nosso planejamento, a gente revê todo o nosso histórico de nossas encarnações passadas, e aí a gente vai ver aonde a gente sucumbiu ou onde a gente, de repente, progrediu. E aí a gente vai estar pedindo, sim, para poder estar reencarnando pela misericórdia do Pai da vida e estar resgatando essas nossas dívidas de amor, né? E algumas vezes muito ligada ao nosso egoísmo, né? E aí a gente percebe que a pobreza, ela provoca muitas lamentações, e a riqueza leva a excessos, a facilidade, né? E aí quando fala em excessos, a gente lembra da porta larga e da porta estreita. A porta estreita, ela nos permite a gente ter todo aquele equilíbrio, né, que Jesus nos ensinou, o sacrifício de a gente abrir mão de algumas coisas boas desses excessos, a nossa renúncia de coisas muito boas que de repente temos na nossa vida, né? Então a gente lembra disso. A missão de Jesus é liberar os seres humanos da escravidão da matéria, ou seja, convencê-los que o objetivo primordial, acima de todas as coisas, são os esforços para conquistar a vida real e eterna. E nós sabemos, lógico, nós, depois de algum tempo, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entende que o meu lado espiritual, se eu tiver com equilíbrio espiritual, o meu material, ele vai ser uma consequência do meu lado espiritual. No entanto, se eu estou em busca de uma escravidão de uma matéria, aí vem Jesus e diz o seguinte: olha, você não está podendo servir a dois senhores. Vamos pensar direitinho aí, né? E o rico sofre mais tribulações devido à posição elevada, o poder. São provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. É o que o Evangelho nos diz, né? Quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Portanto, maiores são os meios que dispõe para fazer o que é certo e o que é errado. E aí a gente pensa, né? Mas na nossa vida, né? Como é que eu vou poder definir o que é certo e o que é errado? Cristãos que somos, estudiosos da doutrina espírita, é só colocarmos, nós sabemos, Jesus ao nosso lado, que é o nosso modelo e nosso guia. Com certeza, as minhas atitudes que eu for tomar, as minhas escolhas que eu for fazer, com certeza, se ele estiver do meu lado, eu farei e ele aprovar, eu farei uma boa escolha.
A lei de Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da jornada espiritual. Isso significa que quando não é que a riqueza é proibida e que de repente é um pecado mortal. Hipótese alguma. Nós estamos falando em desequilíbrio, né? Devemos lembrar que tanto para o pobre quanto para o rico, tudo passará. Somos espíritos encarnados submetidos a provas, a vencer ou a sucumbir. Ou seja, tudo vai passar. E um dia nós saberemos o que fizemos, né? Desse tempo que Deus nos permitiu. Porque a nossa meta é a evolução. Para tudo e para todos. E pobres que estamos, né? Porque nós não somos, né? Porque estamos, obviamente que nós estamos passando essa reencarnação ou como pobres ou como ricos, como diz a lição, né? Que possamos fazer jus às promessas das bem-aventurança, suportando a pobreza com resignação, com calma, aproveitando a situação para pisar no nosso orgulho e modificar o nosso caráter. O caráter da nossa honestidade, aguçar a força do trabalho, fazendo as nossas boas escolhas. Como? Lembrando que eu disse, com Jesus ao nosso lado, que é o nosso modelo e guia. E com certeza, se de repente hoje eu passo por miséria, né? E eu passo por, como diz aqui a lição mesmo, se eu estou nessa condição de muito pobre, eu vou poder ter a força de Jesus, buscar nele a minha criatividade, a força, a coragem para eu poder estar trabalhando a minha honestidade e aguçar a minha força do trabalho. Com certeza eu terei toda a ajuda de muitos irmãos espirituais para que eu possa estar não sucumbindo na minha missão. Porque o Evangelho nos instrui ser ricos, que devemos exercer a beneficência e que possamos ser caridosos, o Evangelho nos diz, e que possamos empregar a riqueza que foi concedida da melhor maneira possível, com empreendimentos que oferecem trabalho para quem precisa e para quem quer. E aí a gente acaba vendo, né, os nossos patrões, muitas vezes, atribulados que estão, e a gente às vezes fala assim, aquele orgulhoso, aquele rico, isso porque tem muito dinheiro, e muito pelo contrário, nós temos aqui bendizê-los a Deus e agradecer a oportunidade, porque nada é por um acaso, né, de estarmos trabalhando e naquela empresa e temos o nosso patrão que possa estar nos ajudando a pagar o nosso ganha-pão, não é verdade? E nós pagamos com o nosso trabalho, sem sombra de dúvidas, mas tudo é gratidão ao Pai da vida para que possamos termos as nossas bênçãos multiplicadas. Que nós possamos estarmos combatendo o egoísmo, porque é ele o nosso maior inimigo. Ele nos instiga a aumentar a nossa fortuna na terra, cavando nossa ruína na nossa vida futura. Veja bem, o Evangelho de Jesus, ele não diz que fortuna aqui na terra é um pecado, não é isso. Podemos ter, nós estamos falando em desequilíbrio. A pessoa que é muito apegada aos bens terrenos, né? E a gente acaba falando da avareza, com certeza. E aí me faz lembrar uma historiazinha. Hoje a gente tem que dar uma corridinha. Uma historiazinha que eu ouvi numa tribuna do Evangelho. Um orador, uma pessoa muito poderosa, acaba desencarnando e chegando no plano espiritual, né? E aí ele chega e de repente ele percebe que o caseiro dele também desencarnou. E aí o mentor dele fala assim, olha, vamos que eu vou te procurar o seu canto, a sua casa. E vai andando e ele chega bem em frente a um casebre. E quando ele chega a um casebre, ele fala assim, é aqui que eu vou morar? Enquanto que eu tô vendo que o meu caseiro está naquela mansão ali do lado, alguma coisa está errada. E o mentor diz assim para ele, pois é, não, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Nós aqui construímos as moradias com o material que nós recolhemos durante toda a sua existência lá na Terra. Ou seja, vamos trabalhar, né, gente? Pra gente poder estar fazendo as coisas certas.
E aí vamos continuar aqui, que o poder não nos suba a cabeça, lembrando-nos que tudo passa e que voltaremos à nossa antiga residência, que é o plano espiritual, porque lá é a nossa real morada, Aqui diz que é uma cópia mal ainda, né? Mas que Jesus, ele não aprova quando nós idolatramos o dinheiro, a riqueza. É disso que nós estamos falando. Porque a fortuna e o dinheiro não pode competir com Deus no coração do homem. Por exemplo, de repente, aos materialistas, quando você pergunta assim... Eu já tive contato com algum, e aí você pergunta assim, nossa, mas graças a Deus, não, Deus é o meu dinheiro, Deus está no meu bolso. E aí, com certeza, você tem que respeitar e deixar ele seguir a vida e vibrar, né? Mas é esse desequilíbrio que nós estamos falando. A posse de grandes fortunas, muitas vezes, instala no coração do homem uma falsa impressão de superioridade. É aquele senhor que chegou lá no plano espiritual achando que ia ter a mansão, né? E de repente o material que foram construído a mansão dele não era bem aquela que ele esperava, né? Então, a riqueza é uma das provas mais difíceis que temos, né? Não é que a fortuna seja ruim ou seja má. Não. Se bem trabalhada e bem empregada, e obviamente que pode ser extremamente útil à sociedade. As indústrias empregam milhares de pessoas, a gente sabe disso, assegurando dignidade aos trabalhadores. E nós sabemos disso. Então, quando você tem como provação a riqueza, você vai ter que saber como conduzir, né? Sem excessos e cuidado com os vícios. O homem é muito mais feliz ao receber um salário que mereceu, ao estender a mão que pedir uma esmola. E que, de repente, é uma faca de dois gumes, né? A gente também sabe que nada por um acaso. Então, aquele ser que chega para você e que te estende a mão para te pedir te fazer um pedido de alimento ou de algum dinheiro ou que seja esmola, a gente tem que pensar de que existe dois lados. E me faz lembrar também rapidamente uma história do Divaldo, que ele conta numa das palestras dele, que ele estava numa fila, quando terminou a palestra dele, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, ele super cansado, e chega uma senhora para pedir para ele dinheiro para ela poder pagar o aluguel da casa dela. E ele fala assim, minha senhora, nervoso, né? Eu não tenho dinheiro. E aí, atrás dessa senhora, Divaldo conta que aparece Joana de Ângeles. Divaldo fala, na hora errada. E Joana diz assim, olha, a necessidade dessa senhora, ela é real. E aí Divaldo pensa bem e chama a pessoa que trata da área financeira dele e acaba ajudando aquela senhora. Ou seja, e Joana continua falando ainda para ele assim, se você quiser, você está no lugar que você escolheu. E se você quiser, a gente pode trocar, né? De um lugar de que pode doar para aquele que está pedindo. E é óbvio que doar é muito melhor do que pedir, né? Então, pobres e ricos, que nós possamos estarmos lembrando de que a pobreza e a riqueza são oportunidades que Deus nos dá para que possamos estarmos passando por essa encarnação, para que possamos estarmos nos purificando e fazendo, e tentando nos conhecer, né? Porque Deus conhece os pobres e os ricos. Aliás, Ele conhece todos os seus filhos. Nós é que ainda não conseguimos nos conhecer 100%, né? Saberemos quem somos apenas quando a prova for passada. Aí lamentaremos ou sucumbiremos ou então ficaremos muito felizes, né? Se a riqueza nem a pobreza nos conduzirem à elevação. Mas o modo que o pobre recebe a dor e o rico aufere o prazer são as consequências que teremos no plano espiritual. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, é que nós vamos saber, né, como é que foi a nossa passagem por aqui. Se de repente eu levei direitinho a minha aprovação ou se de repente eu sucumbi. Se eu sucumbir, eu vou ter novas chances para poder estar resgatando e me conhecendo um pouquinho melhor. E aí servir a Deus e as riquezas. Porque Jesus nos diz que não podemos servir
aos dois. Jesus nos lembra que para servirmos as riquezas, porque ela nos faz prisioneiros, aqueles que veneram ou idolatram, como se fosse a causa mais importante da vida, lutando para adquiri-la e escravizados pela cobiças, não encontram tempo para Deus. É aquele desequilíbrio que eu falei. Mas tem uma coisa que a gente sabe, nós espíritas sabemos, que ninguém consegue levar nenhuma fortuna para o túmulo. E isso é fato, né? Mas também nós temos que saber nos relacionarmos muito bem com o dinheiro. Lógico, trabalhamos para isso, pedimos a Jesus criatividade para que possamos estarmos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, que possamos estarmos comprando um carro bacana porque merecemos, que possamos estarmos tendo uma vida bonita, bacana, que nós merecemos, sim, mas que sabemos relacionar. Temos esse relacionamento com o dinheiro, porque ainda há pessoas que acham que dinheiro é coisa suja. E não é. É uma provação para quem tem muito para poder saber lidar com ele, saber empregar o dinheiro. Não use o dinheiro que vem às suas mãos em seu próprio benefício, né? Mas também partilhe com os outros o necessário. É aquilo que Jesus diz, o supérfluo, tudo bem, mas o necessário é que é bem visto aos olhos dele, quando nós erguemos e nós ajudamos o outro, né? Servir a Deus implica ser bom depositário de todos os talentos. Como? Como? Trabalhando sempre. Devemos viver segundo os desígnios de Deus. Como? Trabalhando sempre. E aí a gente lembra de uma passagem do que Jesus fala, né, para um jovem, quando ele diz assim, olha, se você quer ser perfeito, vá venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá o tesouro no céu. Venha e siga-me. E aí a gente acaba entendendo de que ele não quis dizer que nós devemos livrar de tudo que temos para entrar nos reinos dos céus. Ele simplesmente, ele quer que nós possamos estarmos exemplificando o nosso exemplo de sermos honestos para conosco mesmo, não fazer o mal para ninguém. Sabe por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Esse é o tema, né? Esse é o nosso caminho, E aí a gente acaba falando também do avarento, né? Que o avarento, a avareza é uma paixão que se apodera da criatura, que se preocupa simplesmente em acumular as riquezas. E ele se esquece que um dia ele vai partir. E tudo isso vai ficar aqui. E esse espírito que é muito avarento, com certeza vai levar um bom tempo para ele poder aprender a se desprender desses bens que um dia ele deixou aqui, né? E que ele usou, que ele guardou, e um dia, né, na hora que ele menos esperou, Deus veio e o buscou. E aí ele fica sem entender muito bem o que fazer com aqueles bens e fica lá, né, apegados. E a gente pode falar também da parábola dos talentos, né? Que são aptidões e virtudes que temos, que são os nossos talentos, que são as ferramentas com as quais devemos trabalhar para o nosso próprio bem e para o nosso próprio bem, automaticamente para o bem em geral, né? Porque nós não devemos enterrar os talentos que recebemos de Jesus, ou seja, os nossos dons. Se de repente eu nasci com uma tendência à riqueza, mas que eu possa estar trabalhando isso bem, colocando isso na minha criatividade, empregando, dando trabalho para os outros, né? E que eu não devo enterrar esses meus talentos por medo, por preguiça. Temos que colocá-lo em prática, com coragem, né? Para assim progredirmos e melhorarmos ainda mais do que recebemos. E isso só conseguimos através do nosso esforço e muito trabalho. Até hoje, a gente não consegue encontrar absolutamente nada no Evangelho que nos traga alguma coisa de mão beijada, né? Que a gente possa ter, assim, para ser feliz, eu vou ler o Evangelho e ficar de papo pro ar. Não, nós vamos ter que trabalhar. E sempre é muito trabalho na seara de Jesus, né? Não tem por onde. E a gente acaba entendendo também que os espíritos superiores, eles nos alertam
que temos o domínio, para que nós possamos termos o domínio sobre o mundo material e não sermos escravos dele, como na maioria das vezes ocorre. Quando nós, muitas vezes, nos apegamos, né, e somos escravos dessa riqueza e somos avarentos dessa, sabe, dessa coisa que nós queremos guardar. E aí vem Jesus falando assim, olha, o mundo material é mundo material. Esse mundo tudo passa. E você, obviamente que nós não vamos viver muitos anos, obviamente mais de 100 e poucos anos, aí vamos pensar, porque hoje em dia a gente vive bastante, né? Então, essa matéria perece. E aí, este mundo aqui, ele perece. Ou seja, e qual é a minha certeza? É do mundo real, que é o Evangelho de Jesus, e que nós temos a certeza de que retornaremos para a pátria celestial, né? Por quê? Mas temos que aprender a viver as nossas provações aqui e agora. E com isso, nós aprendemos a ter desapego das coisas materiais, porque tudo passa. Não adianta a gente querer acumular. A gente percebe isso agora na pandemia, né? Quando a gente olha pro nosso guarda-roupa e vê tanta coisa aí que nem dá para usar, né? Então, desapego. Tem o Mercalar lá, né, gente? E que nós possamos aproveitar o nosso bem para com todos, pois nada é nosso e tudo ficará aqui quando partirmos. Tudo que se tem em excesso é mal aproveitado e se perde e se estraga. Isso nos exalta a caridade, que possamos estarmos nos apegando a dividir. E a gente percebe que nessa pandemia, quantas e quantas pessoas se achegaram no nosso condomínio, dentro do nosso trabalho, pedindo cesta básica, para que possamos estarmos ajudando muitos profissionais que ficaram sem trabalho, né, com cesta básica. Então a gente percebe que, graças a Deus, estamos aprendendo alguma coisa, né? Então que possamos estarmos doando aquilo que temos em excesso, no mínimo, né? Porque o Evangelho nos diz que não é bem o excesso, que nós devemos dar, inclusive contribuir para aquilo que nos é necessário. E às vezes, muitas vezes esse excesso nós nem utilizamos e ele pode com certeza ser muito útil para alguém. E que possamos estarmos lembrando de que não é mal ter as coisas. Muito pelo contrário, é muito bom ter as coisas, mas que possamos sabermos utilizarmos, né? E que não enterremos os nossos talentos, que são as nossas virtudes, por medo ou por preguiça, para que possamos estarmos voltando a mostrar a Jesus e ao Pai da vida que utilizamos bem mesmo, né? Essa nossa passagem, que nós utilizamos o máximo que pudermos, essa nossa parte aqui, essa nossa passagem por aqui, para que possamos estarmos melhorando o nosso mundo. Ou seja, é saber partilhar. Quanto mais aprendemos o Evangelho de Jesus, vamos nos conhecendo e descobrindo as nossas más tendências e vamos criando forças para poder combatê-las, porque muitas vezes pensamos que nos conhecemos e nos conhecemos ainda, né? Ainda temos aquelas mazelas dentro de nós e só com o Evangelho de Jesus, só nos permitindo nos conhecer, é que nós estaremos combatendo ela, porque o Evangelho do Mestre Jesus é o caminho da vida eterna. É Jesus que é o nosso todo misericórdia e que nos oferece de braços abertos o seu Evangelho, a grande oportunidade nossa de podermos nos olharmos, e nós devemos aplicá-lo em nosso dia a dia em prol da nossa evolução espiritual, para que quando nós retornarmos para esse plano espiritual, que possamos não nos decepcionar muito, né? Mas também, se decepcionarmos, teremos uma nova oportunidade de reencarne e um novo planejamento e assim vai. Mas, se hoje estamos conscientes, estamos dentro de uma doutrina aonde nós sabemos o que é certo, o que é errado, né? Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ponderar com equilíbrio, né? Se estamos usando bem a nossa riqueza,
Graças a Deus. E que se hoje somos pobres, que possamos estarmos fazendo o nosso melhor, estudando, trabalhando, buscando a Jesus criatividade, buscando a Ele força, coragem, para que possamos resistir a essa reencarnação, ok? E eu agradeço, essa já é a mensaginha de hoje. E agora a gente vai pedir para uma colega querida, uma amiga muito querida, para que ela possa estar fazendo as vibrações finais para todos nós hoje. Vamos lá. Tomara que ela entre. Vamos lá. Fala um oizinho para mim aqui, hein? Ai, que bonitinha. Oi, tô aguardando você entrar. Eu vou cancelar e vou pedir novamente, tá bom? Espera um pouquinho só. Vamos lá. Dá um oizinho. Ai, tomara que dê certo ali. Vamos vibrar aí para nossa amiga entrar. Ai, cadê você? Ai, meu Deus do céu, será que... Eu acho que a aprovação é minha, gente. Não é possível. Não é possível. Eu vou tentar novamente. Eu vou cancelar aqui. Me pede... Entra você. Vamos ver. Se você entra ou sai e entra novamente, me pede... É, Cris, ri. Só Deus sabe o que eu passo aqui. Eu e todos. A nossa prova, Senhor. Vamos lá. Eli, dá um oizinho para mim, para eu poder te achar. Ah, eu vou tentar novamente. Vamos lá, se eu te acho. Aqui, vamos lá. Ai, graças a Deus. Deu uma horror aqui, aí eu vim de novo pro tablet, deu tudo errado. Então, boa noite, família, Caminho da Luz, prazer imenso, saudade, tô emocionada, acho que foi a emoção que deu pane aí, perdão, Cida. Imagina. O tempo é curto, porque a gente tem curso agora, enfim, mas deu certo, tá bom? Obrigada, amiga, pela oportunidade. Imagina, Tá? Eli, é um prazer, um prazer. Gratidão por essa casa, essa família maravilhosa que Amém. Deus nos presenteou, tá? Amém. Amém. Ah, Fica à vontade. bom, então vamos seguir ao encerramento. E convido a todos, eu espero que todo mundo já colocou seu copinho de água, o meu está aqui, o meu e do Lu. E vamos serenar a nossa mente, os nossos pensamentos, procurar ficarmos tranquilos.
E vamos, então, convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-nos numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante, levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde e energia. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Grato que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que é um farol intenso e luminoso, e que essa luz se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por esta casa tão querida, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então encerramos com a linda oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Perdão ao atropelamento, mas foi a internet. Imagina Tá que isso. Olha, a gente está aprendendo, né? Então é assim mesmo, né? Tá vendo? Tipo assim, a cada live a gente aprende uma coisa, mas normal, internet é assim, nós não temos o controle. E o que nós não temos controle remediado está, não é? Não é assim que a gente aprende. Falou tudo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, família. Saudade imensa. Tá? Beijo. Beijo. E que a gente vamos estar encerrando agora a nossa live e nós vamos agradecendo a todos que estiveram conosco e vibrando por nós, né?
pela mensagem dessa noite e que possamos estarmos colocando em prática em prol de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigada a todos.